Bom dia! Iniciamos agora o nosso Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Que possamos todos nós nos colocarmos diante das reflexões da manhã, sempre tendo como proposta, como propósito de absorver em função de nós mesmos, de podermos realmente, no exercício do conheça-te a ti mesmo, nos defrontarmos com as nossas necessidades de aprendizado, aonde nos deparamos com todas as dificuldades que a vida em si mesma nos traz. Algumas em função do determinismo relativo do que plantamos, e tantas outras em função da necessidade de aquilatar não somente a nossa fé, como também a perseverança. O texto da manhã, inspiração, nos é trazido pelas instruções dos Espíritos, do capítulo 19, item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para que possamos elaborar um quadro, sempre buscando a compreensão, vamos visualizar tantos e tantos exemplos que a vida apresenta e assim seguirmos consolados, embalados pela fé com esses exemplos. Basta olharmos para os Jogos Pan-Americanos. Os participantes dos Jogos Pan-Americanos ou Paralímpicos, todos eles são deficientes físicos. Essa é uma condição exigida para que o atleta participe da Paralimpíada. E vemos inúmeros atletas deficientes embasados em si mesmo, carregando a fé e o objetivo de superação. E assim nos diz o texto: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. É exatamente isso a que nos referimos quando vemos, por esses exemplos que visualizamos nos jogos, a fé robusta, ativa. É normal nós falarmos sobre a fé e logo cairmos naquele pensamento da fé que provém do alto, que nos sustenta. E aí lembremos de que o Evangelho não trata tão somente desta fé de esperar algo de auxílio, de amparo do alto. Porque em outro capítulo do Evangelho é dito assim: bata e aí a porta se abrirá. Peça para obter. Ajuda-te que o céu te ajudará. E é natural nós visualizarmos essas condições, mesmo nos nossos relacionamentos sociais, familiares, trabalhistas, porque aquele que persevera mais, que confia mais, que se torna mais ativo e até mesmo proativo, é exatamente este
em que, aparecendo a oportunidade, será promovido, porque ele trabalha, ele faz algo em favor de si próprio, e isto acaba se tornando em favor dos outros, não somente como exemplo, mas também em função disso, ele está praticando a caridade mesmo sem o saber. Que é outra questão que nós nos prendemos, aí inverte. Enquanto a fé nos direciona infantilmente à proteção do alto, a caridade, de forma infantil, nos deixamos ser impulsionados tão somente para a caridade material. E nos alerta o Evangelho: a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E se nós colocarmos a fé em todas as situações que as leis morais nos apresentam, nós vamos entender que necessário é termos esta inspiração divina como base, como a pedra angular. Por quê? Como adorar a Deus sem fé? Como trabalhar sem a fé? Como ser solidário dentro da lei de sociedade sem fé? Sem um propósito firme? Como promover a nossa própria melhoria íntima sem a fé? E vou um pouquinho mais além para dar sequência ao texto. Aonde fica a nossa resignação sem que a nossa fé não seja robusta? Esvai-se. E aí ficamos, como diz o ditado popular, chovendo no molhado e esperando. Ao invés de trabalharmos a esperança, nós nos quedamos no esperar. Cumpre-lhe, fé, velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Assim Deus cuida de nós, mas nós temos que dar a contrapartida, que é desenvolver em nós a fé robusta. E nos fala o Evangelho na questão da esperança e a caridade, que são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. E novamente nos colocamos aqui para análise. Esperança sem fé não existe. Caridade sem fé e bom propósito também não existe. Nos leva o texto a refletir de que, para que a fé seja ativa, precisamos nos permitir a esperança em seu grau mais alto e a prática da caridade. Aí entendemos a mensagem de Emmanuel. O bem que fizeres hoje será teu advogado em qualquer lugar do universo. Porque o bem é produzido quando nós trabalhamos na caridade solidária, sim, mas principalmente o trabalho constante e diário na caridade moral. E isso inicia-se em aceitar-se como você realmente é. Mas, tendo a esperança como companheira, a fé se nos apresenta robusta, trabalhadora, empreendedora, nos facultando caminhar.
caminhar o caminho das dificuldades, das aflições, serenos. Pergunta do Evangelho: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Podemos falar de promessas do Senhor. Estarei com vós até a consumação dos séculos. Mas também nos alerta que, apesar da sua companhia inovidável, protetora, auxiliadora, amparante, nos pede o Jesus que peguemos a nossa cruz para poder segui-lo. Se não tiverdes fé, que esperareis? Ora, vemos e nós nos encontramos em diversas situações desesperançados. Isso denota que ainda não temos desenvolvido de forma correta a nossa fé. E se a fé não for robusta, nada ou quase nada temos que esperar. E muitos de nós, demonstrando naquele momento desesperançoso a sua fraqueza, ainda aguarda de forma misteriosa e se entregando ao misticismo ao socorro do alto. Temos que ter no compasso dos nossos passos sempre a visualização do ajuda-te que o céu te ajudará. E se vós não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ora, a falta da fé, nos diz o Evangelho, que nos levará a não termos reconhecimento pela não produção do que é necessário e mesmo até nos vermos de uma forma irreal abandonados do amor divino. Portanto, atentemos. A fé, uma inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E por que, inúmeras vezes, estamos desesperançados? Porque as dificuldades são tão grandes, são tão imensas, as aflições são tão incomodativas, que para nós fica a impressão de que não vai acabar. E aí contrariamos alguns princípios da doutrina espírita, e o mais evidente é demonstrarmos que nós tão somente acreditamos na reencarnação, mas não estamos convictos. Tem uma música que diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estamos esperando o quê? Se já sabemos que com a fé é despertado no homem os instintos nobres que o direcionam para o bem, sendo até mesmo a base da regeneração, entendemos a mensagem do Evangelho, de que é preciso, então, que essa base seja forte e durável, não seja pusilânime, temporária, o que estamos acostumados.
E se, portanto, a mais ligeira dúvida abalar, o que será do edifício da fé que estamos na tentativa de construir? Uma fé vacilante não pode ser base para um edifício majestoso. Levantai, então nos recomenda o Evangelho. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que todos os sofismas e zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Às vezes olhamos para determinadas pessoas que, apesar da doença, das dificuldades, da pobreza em si mesmo, e até passando uma imagem daquele que é pobre de espírito, como assim trabalhamos no plano físico, que não tem cultura, que tem dificuldade de entendimento, mas vemos nessa pessoa exatamente esta fé robusta, esta fé forte que afronta, imperceptível ou não, as zombarias, os sofismas, e os incrédulos ficam de boca aberta e perguntam: aonde este homem, esta mulher, consegue tanta fé, apesar da sua pequena acuidade mental? Mas não olham o que mais importa, o que mais toca. Que a fé desta pessoa exemplar, ela é sincera. E se permanecermos ao redor dela por algum tempo, perceberemos o quanto é empolgante essa fé e contagiosa. E a atitude dessa pessoa e a fé que ela exala comunica-se tão bem, em especial àqueles que dizem não ter fé, ou aqueles que trabalham com uma fé desajeitada, fraca. E muitos de nós sentimos que desejaríamos ter a fé que essa pessoa tem. É impossível? Não. Só temos que mudar. Mudar em nós a conduta, o procedimento, o caminhar e buscar as coisas mais belas. Ver em um dia de tempestade, mesmo com o céu escuro, visualizar mentalmente a presença do sol atrás dessas nuvens pesadas. E quando falamos assim, nos vem também a imagem do sol de nossas vidas, que é o amigo incondicional, mestre, médico de nossas almas, doce e dócil a nos exemplificar. Ele, o amor não amado, dignou-se com a fé robusta em todos os seus exemplos, que, de uma certa forma, foram direcionados esses exemplos para nós. Modelo e guia da humanidade, pelos exemplos, pelas atitudes, pelos ensinamentos. Mas, no entanto, aquela alma, aquele ser que não tem a fé robusta, forte, se detém diante da menor das dificuldades
com uma fé totalmente aparente e usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Um exemplo. Jovem de hoje em dia. Terrível. Descontente. Revoltado. Depressivo. Se entrega a todas as mazelas de forma a querer gozar de uma felicidade inexistente. Traz para todos aqueles que estão ao seu entorno dificuldades, relações inamistosas, problemas. Mas, quando ele se retira de algum ambiente, ele diz para quem está ao lado: fica com Deus. E ele ficará com Deus? É exatamente dentro dessa situação que nós nos propomos a não exercitá-la. Por quê? Depois de promover 1000 estrepulias, e assim nós estamos agindo em muitas coisas de nossas vidas, nós viramos para as pessoas e falamos assim: fique em paz, fique bem, fique com Deus. Vazias palavras que realmente aquele que foi por nós incomodado vai sentir-se totalmente frio e indiferente para com qualquer outra situação de encontro ou reencontro para conosco. E conosco, e aí dentro das questões doutrinárias do Espiritismo, sabemos que nós progredimos em grupo. Ferimos hoje por falta de fé e estaremos diante do outro amanhã, ainda com a falta de fé, a buscar uma remissão que não vai acontecer. Portanto, nos pede o Evangelho o seguinte: pregai sim a vossa fé, mas não por palavras vazias, por palavras que vão tornar o outro indiferente em relação a você. Portanto, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que venha demonstrar aos outros e a si mesmo e a Deus o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para transmitir a todos a visualização de que isto lhe é próprio ter confiança. A confiança que fortifica e que põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Sem a fé, permaneceremos perdidos. Teve um programa televisivo que chamava-se Perdidos na Noite. Sem fé, a fé robusta, forte, a esperança firme, a confiança que fortifica e fortalece, sem a caridade, vamos nos encontrar, ainda que assim não queiramos, perdidos, não só na noite, no dia também. E o que é uma encarnação, senão um dia? Ou seja, utilizando desta visualização, passaremos o dia da nossa encarnação atual perdidos.
desconsolados, desesperançosos. Mas que bom, não é? Que bom que a nossa boa doutrina nos traz tantas orientações que, se absorvermos, mesmo que somente de maneira intelectual, em algum tempo na nossa jornada, nós vamos estar realmente praticando tudo isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A percepção de que isso vai ocorrer, se assim nos determinarmos a prosseguir neste caminho, é só compreendermos a insistência com que os pais utilizam para com os bebês quando começam a falar algo. E aí o papai fica repetindo, fala papai, e a mamãe constantemente, fala mamãe, fala mamãe. E aquela disputa saudável e gostosa de que qual é a primeira palavra que o bebê vai falar, ficamos na insistência. E é assim que o Evangelho faz conosco. Tenha fé, tenha confiança, tenha amor, tenha esperança. E um dia nós falaremos esperança, fé, amor, confiança. E vamos aprender sim, tenhamos todos a certeza de que vamos aprender a trabalhar tudo isso e nos fortalecer, apesar de todas as dificuldades. E essa instrução dos Espíritos termina com o consolo que nós necessitamos na manhã de hoje, nos dizendo assim: tende, pois, a fé. Ela contém o belo e o bom. A fé, com toda a sua pureza, com toda a sua racionalidade, vai trazer o sol para o dia negro em que está submetido. Mas, no entanto, o alerta: não admiteis em vós mesmos uma fé sem comprovação, aquela fé filha da cegueira. Amai a Deus, mas amai a Deus sabendo por que o amais. Crede nas promessas divinas, mas sabendo por que acreditais nessas promessas. Segue os conselhos dos bons espíritos, mas compenetrado de que nós, os bons espíritos, apontamos a vós não somente os meios, mas o propósito de que fará com que vós vai atingir o alvo, a mira, se assim tiverdes esse alvo e essa mira em vós mesmos. Companheiros, repito o Evangelho para tocar os nossos corações neste mais profundo momento. Crede e despertai sem desfalecimento. Não torne-se desesperançado, não sugestione desesperança, porque os milagres, e falamos daqui do milagre da transformação, que exige esforço próprio, esses milagres a que podemos trabalhar todos os dias de nossas vidas são obras da fé. José, Espírito protetor,
Bordeaux, 1862. Portanto, fica o convite. Por inspiração divina, a fé em nós já está presente. Resta-nos, então, trabalhar no sentido de fortalecê-la, oferecer a ela, oferecendo a nós o alimento correto, a oração, pensamento positivo, o bem pensar, desejo de que os outros sigam bem, assim como nós desejamos isso a nós mesmos. Resta-nos, então, além do desejo, a vontade firme da melhoria. Um bom dia a todos, muita paz neste domingo, 17 de janeiro de 2021, e muita paz no decorrer de toda a semana. Fiquem com Deus, é um desejo sincero. E abreijos.